Olha, eu vou te contar algo que pode soar estranho no começo, mas que vai fazer todo o sentido nos próximos minutos. E se você ficar comigo até o final, vou te revelar exatamente como despertar no cérebro dele um medo tão primitivo, tão visceral, que ele não vai conseguir nem pensar em se afastar de você. E não, não estou falando de roguinhos baratos ou manipulação tóxica. Estou falando de ciência pura, de neurobiologia aplicada aos relacionamentos. Então, respira fundo, pega teu café ou tua água e me dá essa chance, porque o que eu vou compartilhar aqui é baseado em mais de 3 décadas estudando o cérebro humano e os padrões que governam nossos relacionamentos. E prometo que você vai sair daqui com pelo menos 3 ferramentas poderosas que pode usar hoje mesmo para transformar completamente a dinâmica da tua relação. E já vou começar te entregando algo valioso de cara. Você sabe que o medo de perda ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física? É isso mesmo. Quando o cérebro dele processa a possibilidade de te perder, a amígdala dispara sinais de alerta como se ele estivesse em perigo real e imediato. É uma resposta de sobrevivência que vem de milhões de anos de evolução. E quando você entende como acionar esse mecanismo de forma saudável, você basicamente segura a chave para nunca mais ser tratada como opção. Primeira ferramenta entregue. Agora fica comigo porque isso aqui é só o começo. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos dei um mergulho nos mistérios do comportamento humano, nos padrões que se repetem nos relacionamentos, nas armadilhas que a gente cria sem perceber. E olha, se você é nova aqui no canal, se inscreve agora, porque toda semana eu trago conteúdo assim direto e sem enrolação, para mulheres que querem relacionamentos onde elas são prioridade, onde elas são desejadas todos os dias, onde elas nunca mais precisam implorar por migalhas de atenção. E se você já me acompanha, comenta aqui embaixo me contando, você já sentiu que ele está relaxando demais na relação, que ele não se esforça mais como antes? Quero saber sua história porque cada comentário me ajuda a entender o que vocês estão vivendo e a criar conteúdos ainda mais certeiros. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que sente que o relacionamento dela está esfriando, porque o que eu vou falar aqui pode ser exatamente a virada de chave que ela precisa. Vamos direto ao ponto. O título desse vídeo é Desperte o medo dele. Faça isso e ele não vai querer se separar de você. E eu escolhi essas palavras com muito cuidado, porque a verdade, minha querida, é que a maioria dos relacionamentos esfria não porque o amor acabou, mas porque o medo de perder acabou. No começo, quando vocês estavam se conhecendo, ele tinha medo de te perder para outro cara, medo de você não querer ficar com ele, medo de estragar tudo. Esse medo saudável fazia com que ele se esforçasse, que ele planejasse encontros, que ele mandasse mensagens carinhosas, que ele te fizesse sentir especial. Mas com o tempo, especialmente depois que você deixou claro que ele te conquistou, que você é dele, que você não vai a lugar nenhum, esse medo desapareceu completamente. E quando o medo de perder desaparece, o esforço desaparece junto. E olha, antes que você me julgue e ache que estou aqui defendendo relacionamentos baseados em medo e insegurança, deixa eu ser muito clara. Não estou falando de criar um relacionamento tóxico onde você fica ameaçando ir embora toda hora ou onde você tortura ele emocionalmente. Estou falando de criar uma dinâmica saudável onde ele nunca esqueça que você é um prêmio, não um direito adquirido, onde ele acorda todo dia grato por ter você e com vontade de continuar te conquistando. Porque é isso que mantém relacionamentos vivos, vibrantes e apaixonados por décadas. Não é certeza absoluta, é o desejo constante
de merecer a pessoa que está ao seu lado. Então vamos começar pelo básico, pela ciência por trás de tudo isso. O cérebro masculino e, na verdade, o cérebro humano em geral funciona com base em um sistema de recompensa que é movido por dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor do prazer, da motivação, do desejo. E sabe quando que a dopamina dispara mais forte? Não quando você tem algo garantido, mas quando você está perseguindo algo, quando há incerteza, quando há um elemento de desafio. É por isso que a fase da conquista é tão intensa, tão emocionante. O cérebro dele está inundado de dopamina porque ele não sabe se vai conseguir te conquistar. Ele está na caça e a caça é excitante. Mas o que acontece quando ele te conquista e você vira previsível, sempre disponível, sempre a mesma? A dopamina despenca. O cérebro dele basicamente diz, ok, missão cumprida, próximo desafio. E é aí que começa o problema. Ele deixa de se esforçar não porque ele é ruim ou porque ele não te ama, mas porque biologicamente o cérebro dele não vê mais razão para liberar toda aquela dopamina que liberava antes. E você sente isso na pele. Ele para de planejar encontros especiais, para de te surpreender, para de te fazer sentir descerrada. Vocês caem numa rotina morna onde tudo é automático, previsível, sem graça. Então aqui vai a primeira estratégia concreta e poderosa. Você precisa reintroduzir o elemento da incerteza no relacionamento. E atenção! Incerteza não significa você ser instável, dramática ou criar problemas onde não existem. Incerteza significa simplesmente que ele nunca pode ter certeza absoluta de que você vai estar sempre ali, independente de como ele te trate. Significa que ele precisa continuar te merecendo todos os dias. Como você faz isso na prática? Você estabelece padrões claros e consequências reais para quando esses padrões não forem respeitados. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Digamos que ele tem o hábito de cancelar planos contigo em cima da hora, sempre que surge algo mais interessante com os amigos dele. A maioria das mulheres o explode em drama e depois perdoa, ou engole o orgulho e age como se não fosse nada. Ambas as respostas ensinam o cérebro dele que ele pode continuar fazendo isso. Mas e se você fizesse diferente e se na próxima vez que ele cancelasse em cima da hora, você simplesmente dissesse com calma e sem drama: tudo bem, aproveite com seus amigos. E aí, em vez de ficar em casa chorando ou mandando mensagens passivo-agressivas, você fizesse algo incrível para você mesma? Você saísse com suas amigas, fosse ao cinema sozinha, fizesse aquela aula que você queria fazer, e quando ele voltasse esperando que você estivesse ali, toda certinha, esperando por ele, você estivesse ocupada, feliz, vivendo sua vida, sabe o que acontece no cérebro dele nesse momento? Pânico. A amígdala, que é a parte do cérebro responsável por processar ameaças e medos, dispara um alarme vermelho. De repente ele percebe que você tem vida própria, que você não ri ao redor dele, que talvez, só talvez, ele esteja te perdendo. E esse talvez é poderoso, minha querida, porque enquanto ele tinha certeza absoluta de que você estaria sempre ali, ele podia relaxar completamente. Mas quando surge a possibilidade, ainda que pequena, de que você possa não estar mais disponível, o cérebro dele entra em modo de reconquista. E isso não é manipulação, é você simplesmente ter autoestima suficiente para não aceitar ser tratada como segunda opção. É você comunicar através das suas ações, porque ações falam muito mais alto que palavras, que você se valoriza e que ele precisa te valorizar também se quiser continuar tendo você na vida dele. E sabe o que é fascinante?
Quando você começa a fazer isso de forma consistente, quando você realmente internaliza que você merece ser prioridade, algo mágico acontece. Ou ele muda e começa a te tratar do jeito que você merece, ou ele não muda e você percebe que está perdendo seu tempo com alguém que não te valoriza. De qualquer forma, você ganha. Agora vamos falar sobre algo que poucas pessoas entendem, mas que é absolutamente crucial: o conceito de escassez versus abundância. O cérebro humano é programado para valorizar aquilo que é escasso e desvalorizar aquilo que é abundante. Essa economia básica da atenção. Se você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre deixando tudo de lado por ele, você se torna abundante na vida dele, e coisas abundantes não são valorizadas. Mas se você tem uma vida rica, cheia, interessante, onde ele é uma parte importante, mas não a totalidade, de repente você se torna escassa, você se torna valiosa. O cérebro dele, sem nem perceber conscientemente, começa a te valorizar mais. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Eu tinha uma paciente, vou chamar ela de Luciana, que estava num relacionamento de 3 anos. No começo era lindo, apaixonado, ele fazia de tudo por ela. Mas com o tempo ele foi relaxando, foi se acomodando e ela foi aceitando cada vez menos, até que chegou um ponto M que ele mal fazia esforço nenhum. Ele não planejava mais encontros, não dava presentes, esquecia datas importantes, passava mais tempo jogando videogame do que conversando com ela. E Luciana estava lá sofrendo, tentando reconquistar a atenção dele, cozinhando as comidas favoritas dele, se arrumando toda para ele chegar em casa, basicamente se esforçando o dobro enquanto ele se esforçava zero. Então eu disse a ela: Luciana, você vai fazer algo radical. Você vai parar de fazer qualquer coisa especial para ele. Você vai investir toda essa energia que você está gastando tentando agradar ele em você mesma. Ela me olhou chocada e disse: Mas Ana, se eu fizer isso, eu vou perder ele. E eu respondi: Minha querida, a verdade é que você já ele perdeu. Ele já não está mais presente, já não te valoriza mais. Então você não tem nada a perder tentando algo diferente. E ela topou. Ela parou de cozinhar especialmente para ele. Parou de se arrumar pensando em agradar ele. Parou de organizar a vida dela ao redor dos horários dele. E começou a investir em si mesma. Voltou para a academia, retomou as aulas de pintura que ela adorava, começou a sair mais com as amigas. E sabe o que aconteceu? Nas primeiras 2 semanas, nada. Ele nem percebeu porque estava tão imerso na própria bolha que não notava mesmo. Mas na terceira semana, quando ela saiu linda numa sexta à noite para um evento de arte e postou fotos feliz e radiante, algo clicou no cérebro dele. Ele percebeu que ela estava diferente, que ela estava feliz sem ele, que ela tinha vida própria, e aquilo acendeu um alarme. De repente, ele começou a prestar atenção, começou a perguntar onde ela estava indo, com quem ela estava, por que ela estava diferente. A amígdala dele tinha disparado o sinal de alerta, ele estava com medo de estar perdendo ela. E o mais interessante é que Luciana, nesse ponto, já estava tão bem consigo mesma, tão conectada com suas próprias paixões e interesses, que ela não precisava mais da validação dele. Então, quando ele começou a se esforçar de novo, quando ele começou a planejar encontros e prestar atenção nela, ela não caiu nos braços dele imediatamente. Ela continuou vivendo a vida dela, mas agora estava aberta a dar uma chance para ele provar que tinha mudado de verdade. Ele provou, porque finalmente ele tinha entendido, não conscientemente, mas visceralmente, que ela não era garantida, que ele poderia perder
e que se ele quisesse mantê-la, ele precisava continuar se esforçando todos os dias. Essa história ilustra perfeitamente o poder do medo saudável de perda. Não é sobre você ameaçar, dramatizar ou fazer roguinhos. É sobre você genuinamente ter uma vida tão plena, tão rica, tão satisfatória, que você não precisa do relacionamento para ser feliz. Você quer o relacionamento, você escolhe estar nele, mas você não depende dele para a tua identidade, tua felicidade, teu senso de valor. E essa independência genuína é absolutamente irresistível. Agora vamos falar sobre neuroplasticidade, porque isso é fundamental para você entender. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de formar novas conexões, novos padrões, novas formas de pensar e agir. E o que isso significa é que você não está presa aos padrões antigos do relacionamento. Você pode literalmente reprogramar o cérebro dele, ele é seu, para criar uma dinâmica nova e mais saudável. Mas isso requer esforço consistente e consciente. Todo relacionamento desenvolve padrões ao longo do tempo. Padrões de comunicação, padrões de conflito, padrões de intimidade. E muitas vezes esses padrões se tornam tão automáticos que a gente nem percebe mais. É como dirigir. No começo você precisa pensar em cada movimento, mas depois de um tempo tudo vira automático. Com relacionamentos é igual. No começo você pensa em como se comportar, como responder, como agir, mas com o tempo tudo vira automático. E muitas vezes esses padrões automáticos não são saudáveis. Por exemplo, talvez o padrão Serra, ele te ignora, você fica ansiosa e manda várias mensagens, ele se afasta mais, você fica mais ansiosa ainda e o ciclo se repete. Ou talvez o padrão Serra, ele cancela planos, você fica chateada, mas perdoa imediatamente. Ele aprende que pode cancelar sem consequências. Ele padrão se repete. Esses padrões são conexões neurais que foram reforçadas tantas vezes que agora são praticamente automáticas no cérebro de vocês dois. Mas aqui está a boa notícia. Você pode criar novos padrões, você pode literalmente reescrever o código do relacionamento. E você faz isso quebrando os padrões antigos e substituindo eles por padrões novos. Toda vez que você age de forma diferente do padrão esperado, você está criando uma pequena rachadura no padrão antigo. E se você continuar agindo diferente de forma consistente, eventualmente o padrão antigo se quebra completamente e um padrão novo se forma. Então aqui vai a segunda estratégia poderosa e concreta. Identifique os padrões disfuncionais no teu relacionamento e conscientemente aja de forma diferente. Seu padrão é você sempre ceder nas discussões. Pare de ceder. Seu padrão é você sempre perdoar sem ele fazer nenhum esforço real para mudar. Pare de perdoar tão facilmente. Seu padrão é você sempre estar disponível. Pare de estar tão disponível. Cada vez que você quebra o padrão antigo, você está enviando um sinal para o cérebro dele de que algo mudou, que ele precisa prestar atenção, que ele não pode mais operar no piloto automático. E aqui está a parte crucial. Quando você quebra o padrão antigo, isso cria desconforto no cérebro dele. E desconforto é bom nesse contexto porque desconforto força mudança. Enquanto ele está confortável, enquanto ele sabe exatamente o que esperar, ele não precisa mudar. Mas quando você se torna imprevisível, quando você quebra os padrões que ele esperava, o cérebro dele entra em alerta e ele é esforçado a prestar atenção de novo, a se esforçar de novo, a tentar entender o que mudou e como ele precisa se adaptar. E vamos falar
sobre algo que está intimamente ligado a tudo isso. Ele é conceito de investimento emocional. Relacionamentos saudáveis requerem investimento mútuo. Ambos precisam estar se esforçando, ambos precisam estar contribuindo, ambos precisam estar priorizando o outro. Mas o que acontece na maioria das vezes é que um dos parceiros, geralmente a mulher, investe muito mais que o outro. Ela está sempre se esforçando, sempre planejando, sempre tentando melhorar o relacionamento, enquanto ele está apenas aproveitando os benefícios sem investir quase nada de volta. E por quê? Isso acontece porque nós, como seres humanos, tendemos a valorizar aquilo no qual investimos tempo, energia e recursos. É a teoria da dissonância cognitiva. Quando você investe muito em algo, você precisa acreditar que aquilo vale a pena, senão você tem que admitir que desperdiçou teu investimento. Então você continua investindo, esperando que eventualmente o investimento dê retorno, mas o problema é que quando só você está investindo, o cérebro dele não tem razão nenhuma para valorizar o relacionamento. Ele não está investindo nada, então ele não sente que tem nada a perder. Então aqui vai a terceira estratégia crucial, e essa pode ser a mais difícil de todas, porque vai contra todo o teu instinto. Pare de investir tanto. Pare de ser você quem sempre se esforça, sempre planeja, sempre tenta melhorar as coisas. Reduza drasticamente o teu investimento emocional no relacionamento e redirecione essa energia para ti mesma. E observa o que acontece. Ou ele vai perceber que o relacionamento está esfriando e vai começar a investir mais, ou ele não vai fazer nada e você vai ter a tua resposta sobre o quanto ele realmente se importa. E olha, eu sei que isso assusta porque parece que você está sabotando o relacionamento de propósito, mas a verdade é que um relacionamento onde só uma pessoa está se esforçando já está sabotado. Você não está criando um problema, você está revelando um problema que já existia. E melhor descobrir isso agora do que daqui a 10 anos, quando você tiver investido ainda mais tempo e energia em algo que não tinha futuro. Agora vamos falar sobre algo que é absolutamente essencial para tudo isso funcionar e que muitas mulheres ignoram completamente. A sua própria vida precisa ser genuinamente interessante e satisfatória. Não adianta você fingir que tem uma vida incrível enquanto por dentro você está vazia e infeliz. Ele vai perceber. Os seres humanos são incrivelmente bons em captar sinais não verbais, energia, vibração. Se você está fingindo, ele vai sentir. Então, quando eu digo para você ter uma vida própria, é para você realmente ter, é para você investir em hobbies que te apaixonam, em amizades que te nutrem, em objetivos que te motivam, em projetos que te desafiam. É para você ter coisas acontecendo na tua vida que te façam acordar empolgada de manhã como o semele, porque quando você tem isso, quando você tem uma vida genuinamente rica e plena, você emana uma energia completamente diferente, uma energia de satisfação, de plenitude, de propósito. E essa energia é magnética. E sabe o que mais? Quando você está genuinamente feliz com tua própria vida, quando você está ocupada vivendo, crescendo, evoluindo, você literalmente não tem tempo nem energia mental para ficar obcecada com ele. Você não fica checando o celular a cada 5 minutos. Você não fica analisando cada palavra que ele disse, tentando encontrar significados ocultos. Você não fica stalkeando as redes sociais dele. Você está ocupada demais sendo feliz para se preocupar tanto com a vida dele. E essa despreocupação, essa leveza genuína é extremamente atraente. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro dele quando você está genuinamente feliz e plena. Primeiro, ele percebe que você mudou.
você está mais leve, mais sorridente, mais radiante. E ele naturalmente se pergunta o que mudou. Segundo, ele percebe que você está menos disponível, não porque você está rogando roguinhos, mas porque você genuinamente tem coisas interessantes acontecendo na tua vida. E isso acende no cérebro dele aquele alerta de escassez. Você não é mais abundante, você é escassa e, portanto, valiosa. Terceiro, ele percebe que você está feliz sem precisar dele, o que significa que você está com ele porque quer, não porque precisa. E isso, paradoxalmente, faz com que ele te queira mais. Porque vamos ser honestos, ninguém quer ser o responsável pela felicidade de outra pessoa. É um fardo pesado demais. Quando você coloca a tua felicidade nas mãos dele, quando você faz dele o centro do teu universo, você inconscientemente está colocando uma pressão enorme nele. E pressão não é atraente, pressão é sufocante. Mas quando você é responsável pela tua própria felicidade, quando você tem uma vida plena e você simplesmente convida ele para fazer parte dessa vida incrível que você já tem, isso é totalmente diferente. Isso é liberdade. E liberdade é sexy, liberdade é atraente. Liberdade faz com que ele queira estar perto de você não por obrigação ou culpa, mas por desejo genuíno. Agora eu vou te revelar algo sobre o comportamento masculino que vai te ajudar a entender muita coisa. Homens, de modo geral, são motivados por respeito e admiração tanto quanto por amor. Na verdade, para muitos homens, respeito e admiração vêm antes do amor. Um homem pode amar uma mulher, mas se ele não a respeita, se ele não admira, esse amor não vai ser suficiente para mantê-lo investindo no relacionamento. E o contrário também é verdade. Quando um homem respeita e admira uma mulher, ele vai fazer de tudo para conquistá-la e mantê-la. Então aqui vai uma pergunta crucial para você se fazer. Ele te respeita? Ele te admira? Porque se a resposta é não, você tem um problema maior do que apenas fazer ele ter medo de te perder. Você precisa primeiro fazer com que ele te respeite e te admire. E como você faz isso? Você faz isso sendo uma pessoa digna de respeito e admiração. Você faz isso tendo padrões altos e mantendo eles. Você faz isso não aceitando ser tratada de qualquer jeito. Você faz isso tendo conquistas próprias, tendo uma vida própria, tendo opiniões próprias, tendo uma espinha dorsal. E olha, respeito não é algo que você pode pedir ou implorar. Respeito é algo que você conquista através das suas ações. Toda vez que você aceita ser tratada mal e não faz nada a respeito, você está ensinando ele que você não se respeita, e se você não se respeita, por que ele deveria te respeitar? Toda vez que você estabelece um limite e não cumpre a consequência quando esse limite é cruzado, você está ensinando ele que seus limites não significam nada. E se seus limites não significam nada, por que ele deveria respeitá-los? Então aqui vai uma ferramenta poderosa. Estabeleça limites claros e consequências reais, e cumpra elas. Se você diz que não vai aceitar ser desrespeitada, e na primeira vez que ele te desrespeita, você perdoa como se nada tivesse acontecido, suas palavras se tornam vazias. Mas se você diz que não vai aceitar ser desrespeitada, e quando ele te desrespeita, você realmente age de acordo, seja se afastando, seja terminando, seja estabelecendo um espaço emocional. De repente suas palavras têm peso. De repente ele percebe que você fala sério. E quando ele percebe que você fala sério, ele começa a te respeitar de verdade. E vamos falar sobre algo que está diretamente relacionado a isso: consequências. O cérebro humano aprende através de consequências. Se uma ação tem uma consequência negativa, tendemos a evitar essa ação.
Se uma ação não tem consequência nenhuma ou tem consequência positiva, tendemos a repetir essa ação. É condicionamento básico. Então, se ele te trata mal e não há consequência nenhuma, o cérebro dele aprende que pode continuar te tratando mal. Se ele te ignora e você continua ali toda disponível, o cérebro dele aprende que ignorar você é ok, não tem consequência. Mas e se você introduzisse consequências reais? E se toda vez que ele te tratasse mal, houvesse uma consequência clara? Não uma consequência dramática ou vingativa, mas uma consequência natural e proporcional. Por exemplo, se ele te trata com desrespeito, a consequência natural é você criar distância emocional. Se ele cancela planos contigo repetidamente, a consequência natural é você parar de fazer planos com ele. Se ele te ignora, a consequência natural é você ocupar teu tempo e atenção com outras coisas e pessoas que te valorizam. Quando você estabelece consequências claras e as cumpre de forma consistente, você está treinando o cérebro dele. E antes que você ache que isso soa manipulativo, lembre-se de que todo relacionamento é, de certa forma, um treinamento mútuo. Nós estamos constantemente nos influenciando uns aos outros através das nossas ações e reações. A diferença é que você pode fazer isso de forma consciente e saudável, estabelecendo padrões de respeito mútuo, ou pode deixar acontecer de forma automática e potencialmente destrutiva. Agora vamos falar sobre o papel da atração física e sexual. Em tudo isso, porque isso é importante e muitas mulheres negligenciam. Atração não é apenas sobre aparência física, embora isso faça parte. Atração é sobre energia, sobre confiança, sobre como você se sente em relação a si mesma. Quando você se sente bem consigo mesma, quando você está investindo em si mesma, quando você está conectada com sua feminilidade, sua sexualidade, isso se reflete em como você se move, como você fala, como você olha para ele. E aqui vai uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas que você precisa entender. Se você relaxou completamente, se você parou de se cuidar, se você está sempre de qualquer jeito, porque afinal vocês já estão juntos e ele tem que te aceitar assim, você está sabotando a atração, não porque a aparência é tudo, não é, mas porque quando você para de se cuidar, quando você para de se valorizar, o suficiente para caprichar na sua aparência, você está enviando uma mensagem subliminar de que você não se importa. E se você não se importa consigo mesma, fica difícil para ele se importar. Então aqui vai uma estratégia prática. Invista na tua aparência, não de forma obsessiva, não se matando na academia ou fazendo cirurgias plásticas desnecessárias, mas de forma saudável e consistente. Cuida do teu cabelo, da tua pele, do teu corpo. Usa roupas que te fazem sentir bonita e confiante, não apenas quando você vai sair com ele, mas no dia a dia, para você mesma. Porque quando você se sente bonita, quando você se olha no espelho e gosta do que vê, isso muda completamente a tua energia. E energia é o que realmente atrai. E vamos falar especificamente sobre sexualidade, porque isso é crucial. Muitos relacionamentos longos esfriam na parte sexual e isso tem um impacto enorme na dinâmica geral do relacionamento. Quando a vida sexual está boa, quando há desejo mútuo, quando há paixão, isso cria uma ligação química entre vocês através de hormônios como ocitocina e vasopressina, que são liberados durante o sexo e que criam sensação de apego e conexão. Mas quando a vida sexual esfria, quando vira rotineira ou inexistente, essa ligação química se enfraquece. E sem essa ligação, o relacionamento pode começar a parecer mais uma amizade ou uma parceria prática do que um relacionamento romântico. Então, se você quer despertar o medo dele de te perder,
Você precisa garantir que a conexão sexual entre vocês está viva e forte. E como você faz isso? Primeiro, você precisa estar conectada com tua própria sexualidade. Se você está reprimida, se você tem vergonha do próprio corpo, se você vê sexo apenas como algo que você faz para agradar ele, você precisa trabalhar isso. Sexualidade saudável começa com você se sentir confortável e confiante no próprio corpo, com você entender o que te dá prazer, com você não ter vergonha de expressar seus desejos. Segundo, você precisa manter o elemento de novidade e surpresa na vida sexual de vocês. Rotina mata desejo. Se vocês fazem sempre a mesma coisa, no mesmo lugar, da mesma forma, o cérebro para de liberar dopamina porque não há novidade, não há surpresa. Então, introduza novidade. Pode ser algo simples como mudar de lugar, experimentar algo novo, surpreendê-lo de uma forma que ele não espera. O importante é quebrar a rotina, criar elementos de surpresa que façam o cérebro dele liberar dopamina de novo. E terceiro, e isso pode soar contraintuitivo, não esteja sempre disponível sexualmente. Assim como em outras áreas do relacionamento, se você está sempre disponível, sempre pronta, sempre dizendo sim, você se torna previsível e a previsibilidade mata o desejo. Não estou dizendo para você negar sexo como forma de punição ou manipulação, isso seria tóxico. Estou dizendo para você ter momentos em que você está genuinamente cansada, ou não está com vontade, ou está ocupada com outras coisas, e nesses momentos você diz não sem culpa. Isso mantém um elemento de incerteza que mantém o desejo vivo. Agora vamos falar sobre ciúmes, porque esse é um tema delicado, mas importante. Ciúmes saudáveis em doses pequenas podem ser benéficos para o relacionamento porque lembramos o parceiro de que a pessoa que ele tem não é garantida, de que outras pessoas também a veem como valiosa e desejável. Mas a linha entre ciúmes saudáveis e ciúmes tóxicos é fina e você precisa ter muito cuidado para não cruzá-la. Ciúmes saudáveis acontecem naturalmente quando você tem uma vida social rica, quando você tem amigos, quando você sai, quando você é vista e admirada por outras pessoas. Quando ele percebe que outros homens te acham atraente, algo primitivo no cérebro dele acorda. Um instinto competitivo que diz: essa mulher é valiosa, eu preciso garantir que não a perca. E isso pode fazer com que ele se esforce mais, que ele te valorize mais, que ele lembre de não te dar como garantida. Mas ciúmes tóxicos acontecem quando você deliberadamente tenta provocar ciúmes, quando você flerta com outros homens na frente dele, quando você faz drama ou cria situações só para fazer-lo sentir inseguro. Isso não é saudável e pode destruir o relacionamento. Então, a diferença está na intenção e na autenticidade. Se você tem uma vida social rica e naturalmente atrai atenção, isso é saudável. Se você está fabricando situações só para provocá-lo, isso é tóxico. E aqui vai algo importante. Para que ele sinta ciúmes saudáveis, ele precisa primeiro te ver como valiosa. Se ele já não te valoriza, se ele já te trata com descaso, ciúmes não vão funcionar porque ele simplesmente não se importa o suficiente. Então, antes de qualquer coisa, você precisa resgatar teu valor aos olhos dele. E você faz isso, como já falei, tendo uma vida rica, investindo em ti mesma, estabelecendo limites, não estando sempre disponível. Quando você faz tudo isso e ele começa a te ver como valiosa de novo, aí sim um pouco de ciúmes natural pode ser o tempero final que mantém ele sempre alerta. Vamos falar agora sobre comunicação, porque isso é fundamental.
Tudo que eu estou te falando sobre criar espaço, estabelecer limites, ter vida própria, isso precisa ser acompanhado de comunicação clara e direta quando necessário. Não estou dizendo para você explicar tua estratégia para ele, isso seria contraproducente. Mas quando há problemas reais, quando ele cruza limites importantes, você precisa comunicar de forma assertiva o que não é aceitável. Comunicação assertiva significa expressar teus sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, sem agressividade, mas também sem se diminuir. É você dizendo, isso me machucou e eu não aceito ser tratada assim, em vez de ou explodir em drama ou engolir o desconforto e fingir que está tudo bem. E depois de comunicar, você age de acordo. Se você disse que não aceita algo, ele continua fazendo, você estabelece a consequência que você prometeu. Muitas mulheres falam nesse ponto. Elas comunicam muito bem, dizem exatamente com secreto o que as incomoda, estabelecem limites claros, mas depois, quando esses limites são cruzados, elas não fazem nada, e aí as palavras delas perdem todo o poder. Então, se você vai comunicar algo, se você vai estabelecer um limite, certifique-se de que você está pronta para cumprir a consequência se esse limite for cruzado. Senão é melhor nem comunicar, porque você está apenas ensinando ele que suas palavras não significam nada. E vamos falar sobre algo que muitas mulheres lutam com isso, a culpa. Você pode se sentir culpada por criar espaço, por não estar sempre disponível, por priorizar você mesma, especialmente se você foi criada acreditando que uma boa mulher se sacrifica pelo relacionamento, que uma boa parceira sempre coloca o outro em primeiro lugar. Mas deixa-te dizer algo que você precisa ouvir. Você não é responsável pela felicidade dele. Você não é responsável por garantir que ele se sinta seguro e confortável o tempo todo. Cada pessoa adulta é responsável por si mesma. E mais do que isso, relacionamentos saudáveis não se constroem com uma pessoa se sacrificando pela outra. Relacionamentos saudáveis se constroem com duas pessoas inteiras, completas, que escolhem compartilhar suas vidas, mas que não dependem uma da outra para sua identidade e felicidade. Então, quando você prioriza você mesma, quando você estabelece limites, quando você cria espaço, você não está sendo egoísta, você está sendo saudável. Você está criando as condições para um relacionamento equilibrado onde ambos se valorizam mutuamente. E se ele reclama, se ele te acusa de estar distante ou de ter mudado, você simplesmente diz com calma, eu não mudei, eu apenas estou priorizando minha própria vida e felicidade. E se ele realmente te valoriza, se ele realmente quer estar contigo, ele vai entender e vai se adaptar. Ele vai perceber que para ter você na vida dele, ele precisa te valorizar e te tratar bem. E se ele não entende, se ele continua reclamando sem fazer nenhum esforço para mudar o próprio comportamento, você tem sua resposta sobre o tipo de pessoa que ele é e o tipo de relacionamento que você teria com ele no longo prazo. Agora, deixa eu te dar um plano de ação concreto, algo que você pode começar a implementar hoje mesmo. Nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Dia 1, você vai sentar e fazer uma lista de todas as coisas que você adora fazer, que te fazem sentir viva, mas que você tem negligenciado por causa do relacionamento. Pode ser qualquer coisa, hobbies, amizades, projetos pessoais, atividades. Escreve tudo. Dia 2. Você vai escolher pelo menos 3 coisas dessa lista e vai agendar tempo para fazer elas essa semana. Coloca na tua agenda como se fosse um compromisso inegociável. E você vai fazer essas coisas mesmo que ele queira te ver, mesmo que ele precise de algo. Tua vida é prioridade.
Dia 3, você vai reduzir drasticamente a frequência com que você inicia contato com ele. Se normalmente você manda a primeira mensagem do dia, não manda. Se normalmente você liga para saber como foi o dia dele, não liga. Deixa ele sentir tua ausência. Dia 4. Quando ele entrar em contato, você não vai responder imediatamente, vai esperar pelo menos algumas horas. E quando responder, vai ser breve e amigável, mas não efusiva. Nada de textões, nada de emojis demais, nada que demonstre que você estava ansiosa esperando ele falar contigo. Dia 5, você vai fazer algo só para você que te faça sentir bonita e confiante. Pode ser ir ao salão, comprar uma roupa nova, fazer as unhas, qualquer coisa que te faça sentir bem contigo mesma. E você vai fazer isso para você, não para ele. Dia 6. Você vai sair e postar nas redes sociais fotos de você feliz, radiante, vivendo sua vida. Não de forma provocativa ou, obviamente, tentando chamar a atenção dele, mas de forma natural, mostrando que você está bem e ocupada vivendo. Dia 7, você vai revisar a semana. Como você se sente? Como ele reagiu? O que mudou? E você vai se comprometer a continuar priorizando você mesma, independente da reação dele. E durante esses 7 dias você vai observar as reações dele sem julgamento. Ele percebeu a diferença, ele entrou em contato mais, menos, ele ficou curioso, preocupado, indiferente. As reações dele vão te dar informações valiosas sobre onde vocês estão no relacionamento e o que precisa acontecer a seguir. Agora, é muito importante que você entenda que isso não é sobre roguinhos, não é sobre manipular ele ou fazer ele sofrer. Isso é sobre você resgatar sua própria vida, sua própria identidade, seu próprio poder. É sobre você parar de girar ao redor dele e começar a girar ao redor de você mesma. E quando você faz isso, quando você genuinamente volta a ser o centro da tua própria vida, uma de duas coisas vai acontecer. Ou ele vai perceber o que está perdendo e vai começar a se esforçar para te merecer, ou ele não vai fazer nada e você vai perceber que está desperdiçando o seu tempo como alguém que não te valoriza. E sabe o que é maravilhoso? Ambos os resultados são bons para você. No primeiro caso, você ganha um parceiro que te valoriza e se esforça por você. No segundo caso, você ganha clareza e a oportunidade de seguir em frente para algo melhor. Você não pode perder fazendo isso. A única forma de perder é continuar como está, aceitando migalhas, se sacrificando por alguém que não está fazendo o mesmo por você. E vamos falar sobre algo crucial, o timing. Muitas mulheres fazem tudo certo, mas desistem muito rápido. Elas criam espaço por alguns dias e, quando não veem resultado imediato, voltam aos velhos padrões. Mas mudança de verdade leva tempo. Neuroplasticidade, criar novos padrões neurais, isso não acontece da noite para o dia. Você precisa ser consistente por pelo menos algumas semanas, idealmente alguns meses, para ver mudança real. Então, quando você começar a implementar isso, comprometa-se a manter por pelo menos um mês antes de avaliar os resultados. E durante esse mês, não importa o que aconteça, você mantém foco em você mesma. Você continua priorizando tua própria vida, teus próprios objetivos, tua própria felicidade. E no final do mês, você olha com honestidade para o relacionamento e pergunta: isso está melhorando? Ele está se esforçando mais? Eu estou sendo tratada da forma que mereço? E se a resposta é sim, ótimo, continua no caminho. Se a resposta é não, você tem que ter coragem de tomar decisões difíceis. Porque, minha querida, a vida é curta demais para você desperdiçar lá num relacionamento que não te preenche, que não te respeita, que não te valoriza. Você merece mais.
Você merece ser prioridade, você merece ser desejada, você merece acordar todo dia ao lado de alguém que se sente sortudo de ter você. Agora, antes de encerrar, eu preciso falar sobre algo muito importante. Autoestima. Porque tudo isso que eu te falei, todas essas estratégias, todas essas ferramentas, elas só funcionam se você genuinamente acredita que merece melhor. Se no fundo da tua alma você acredita que não merece coisa boa, que você deveria ser grata por qualquer migalha de atenção que recebe, então nada disso vai funcionar. Você vai sabotar você mesma, você vai voltar aos velhos padrões, você vai aceitar menos do que merece. Então trabalhe a tua autoestima. E autoestima não é sobre você se achar perfeita ou melhor que os outros. Autoestima é sobre você reconhecer teu valor intrínseco como ser humano. É sobre você entender que você merece respeito, carinho, consideração, não porque você é perfeita, mas simplesmente porque você é humana e todo ser humano merece ser tratado com dignidade. E como você constrói autoestima? Você constrói através de ações. Cada vez que você mantém um limite que estabeleceu, você está construindo autoestima. Cada vez que você prioriza suas necessidades, você está construindo autoestima. Cada vez que você alcança um objetivo que estabeleceu para si mesma, por menor que seja, você está construindo autoestima. Autoestima não é algo que você tem ou não tem. É algo que você constrói tijolo por tijolo, através das suas escolhas e ações diárias. Então, comprometa-se a fazer pelo menos uma coisa todo dia que construa a tua autoestima. Pode ser algo pequeno, como manter um limite, como dizer não a algo que você não quer fazer, como cumprir uma promessa que você fez para si mesma. Cada pequena ação conta. E com o tempo, essas pequenas ações se acumulam e você se torna uma mulher com uma autoestima forte, inabalável, que sabe seu valor e não aceita menos do que merece. E aqui está a verdade final que eu quero que você grave no teu coração. Um homem que te valoriza de verdade não precisa ser constantemente lembrado do teu valor. Ele simplesmente sabe. Ele te trata bem não porque você está fazendo roguinhos ou estratégias, mas porque ele genuinamente te vê como valiosa e não quer te perder. Então, sim, use as ferramentas que eu te dei. Sim, crie espaço, estabeleça limites, priorize você mesma, mas faça isso principalmente para você, não para manipular ele. Faça isso porque você merece ter uma vida plena, independente de qualquer relacionamento. Faça isso porque você merece ser o centro da tua própria vida. E se no processo de fazer isso, ele percebe teu valor e se esforça para te merecer, maravilhoso. Mas se ele não percebe, se ele deixa você ir embora sem lutar, então ele nunca foi digno de você para começo de conversa. E você, minha querida, merece alguém que te veja, que te valorize, que acorde todo dia grato por ter você na vida dele. Então, respira fundo, seca essas lágrimas se estiver chorando, levanta essa cabeça e vai viver tua melhor vida. Vai ser tão plena, tão vibrante, tão magnética, que ele vai ter que fazer uma escolha consciente todo dia de continuar te merecendo. E se ele escolher não fazer esse esforço, você vai estar tão bem consigo mesma que vai conseguir seguir em frente para algo muito melhor. E olha, antes de eu encerrar, se você gostou desse conteúdo, se sentiu que isso te ajudou, faz uma coisa por mim. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo me contando qual foi a parte desse vídeo que mais ressoou contigo ou que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje. Porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes para vocês.
E se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, que está passando por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com ela. Porque conhecimento é poder, e quanto mais mulheres souberem disso, mais mulheres vão parar de aceitar migalhas e vão começar a exigir o que realmente merecem. E eu vou estar aqui toda semana trazendo mais conteúdos para te apoiar nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento, porque você não está sozinha nessa, minha querida. Somos milhares de mulheres redescobrindo nosso valor, estabelecendo nossos limites e construindo relacionamentos onde somos verdadeiramente valorizadas e juntas somos mais fortes. Então é isso. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por confiar em mim, por abrir teu coração, por estar disposta a fazer o trabalho necessário para ter a vida e o amor que você merece. Agora vai lá e mostra para o mundo, e principalmente para você mesma, do que você é capaz. Eu acredito em você. E agora você precisa acreditar em você também. Um beijo enorme no teu coração e até a próxima semana. Tchau!